Ainda me lembro nas aulas de português ter me deparado com a palavra coerência. Quando nós estudamos sobre coerência, descobrimos que é ela quem faz a mensagem de um texto ter sentido, ter lógica. É a harmonia entre as ideias ali apresentadas. E aqui nesse vídeo eu falarei sobre a necessidade da coerência espiritual no âmbito da fé. Fique conosco para que nós possamos compreender e, muito mais que isso, viver isso. E eu irei aqui destacar 3 pontos muito importantes. O primeiro deles é preciso haver coerência entre a nossa aparência externa e aquilo que de fato nós somos. Em outras palavras, não basta que nós apenas mostremos ser exteriormente bons cristãos, religiosos, piedosos, tementes a Deus, no modo de falar, na maneira de vestir, nos gestos teatrais. É preciso que muito mais isso seja um reflexo do que já existe verdadeiramente no nosso interior, no nosso coração. É preciso haver uma coerência entre o que vivemos em público e o que vivemos no secreto, onde e quando ninguém está vendo. Jesus foi aquele que muito bateu de frente com os religiosos de sua época e ele sempre estava denunciando a hipocrisia daqueles homens. Por exemplo, Mateus capítulo de número 6, do versículo 1 em diante, ele nos adverte para que nós não nos pareçamos, não imitemos os hipócritas que fazem boas obras, que oram, que jejuam, mas simplesmente para serem vistos. Eles se preocupam demais com a aparência, com o que os outros vão pensar, dizer, afirmar e, na verdade, no seu interior não há uma boa motivação, não há uma boa intenção. É preciso, irmãos e irmãs, que nós vivamos uma fé coerente. Em segundo lugar, é preciso haver coerência entre a nossa profissão de fé, as nossas orações, os nossos louvores e aquilo que de fato nós cremos e vivemos. É preciso que os nossos lábios estejam em consonância, em concordância com o nosso coração. Lá em Amós capítulo 5, a partir do verso 21, Deus faz uma séria denúncia. Ele diz assim: aborreço vossas festas, elas me desgostam, não sinto gosto algum em vossos cultos. Quando me ofereceis holocaustos e ofertas, não encontro neles prazer algum, e não faço caso de vossos sacrifícios de animais cevados. E no versículo 23, Deus afirma assim: longe de mim o ruído de vossos cânticos, não quero mais ouvir a música de vossas harpas. Aí o versículo 24, Deus diz: mas antes que jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Ou seja, Deus estava muito mais e continua estando muito mais interessado em justiça, em santidade, em amor, do que festas vazias, do que louvores prestados a Ele, mas por pessoas que não se preocupam em ter um compromisso com Ele no coração, na vida cotidiana. Então as festas, os cânticos, os louvores, as ofertas, os cultos se tornam vazios quando não estão em coerência com aquilo que cremos e vivemos de fato. E lá em Malaquias capítulo 2, do verso 13 em diante, lemos assim: eis ainda outra maldade que cometeis, inundais de lágrimas, de prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma a vossas ofertas e não se compraz no que lhes apresentais com vossas mãos. E dizeis: mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa de tua juventude, foste-lhe infiel. Aqui Deus está denunciando àqueles que diante do altar prestavam culto, ofereciam, choravam e inundavam de lágrimas o altar do Senhor. Mas estes mesmos estavam sendo infiéis à aliança com as suas mulheres. Então Deus não vê coerência nesse culto prestado diante dele. Lá em Eclesiástico, capítulo de número 15, no versículo de número 9, olha que palavra forte: o louvor não é belo na boca do pecador. É claro que todos nós estamos sujeitos ao pecado e caímos, mas aqui o versículo está falando sobre aqueles que não têm intenção de mudar, de se converter e não lutam por isso e mesmo assim querem louvar ao Senhor. Não há nada de beleza no louvor de quem não quer compromisso com Deus. Nós também podemos destacar aqui o que está em Isaías capítulo 29, no versículo de número 13, que foi até citado por Cristo no Novo Testamento. Diz assim: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto o seu coração está longe de mim
e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Ou seja, não há coerência entre esse louvor da boca para fora e o que de fato há no coração. É preciso ter coerência. Como de fato deve ser? Lá em Romanos, capítulo de número 10, verso 9, está escrito assim: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só, se com tua boca confessares, com teu coração creres. Ou seja, é preciso haver coerência entre nossos lábios e o nosso coração. Deve haver coerência entre o que professamos e o que cremos. Por isso que em 2 Coríntios 4:13 o apóstolo Paulo escreveu: cri, por isso eu falei. Ou seja, o coração crê, a boca professa. Tudo está em concordância, em unidade. Não basta que nós oremos, que nós levantemos as nossas mãos ao Senhor, sem que o nosso coração não esteja conectado com essa prática. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo escreveu: quero, pois, que todos os homens, em todo lugar, levantem mãos santas, sem ódio e sem ressentimento. Não faz sentido levantar mãos para cima, para Deus, sem que nós estejamos em comunhão com os nossos irmãos. No Pai Nosso, por exemplo, nós rezamos para que o Senhor perdoe as nossas ofensas. Mas lá também diz: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não faz sentido orar ao Senhor sem que nós também façamos aquilo que queremos que Deus nos faça. Que sejamos coerentes. Em terceiro lugar, deve haver uma coerência entre aquilo que pregamos para os outros e o que de fato nós cremos, entre o que vivemos concretamente. A nossa pregação deve fazer coro com a nossa fé interior, com a nossa própria vida. Deve-se viver o que se prega e pregar aquilo que se vive. Certa feita ouvi numa pregação a frase de um santo, o qual eu não me lembro o nome, que dizia: não há missão mais desleal que pregar bem e viver mal. Jesus, o Senhor e Mestre Supremo, sublime, por excelência, ele ensinava, ele pregava com a vida e com palavras. Atos capítulo 1, verso 1, vai falar sobre as ações e ensinamentos de Jesus. Ele não só agia, mas ele também ensinava. Ele não só ensinava, mas ele também agia, mostrava com obras, mostrava com a própria vida. E nós também precisamos entender que deve haver uma coerência entre o nosso anúncio e entre a nossa vida cotidiana. Pelo contrário, a nossa pregação não fará efeito, não terá sentido, não terá coerência. Então, que eu e você possamos ser coerentes, verdadeiros, vivamos uma fé autêntica. Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.